Salve pessoal, vamos para mais uma aula. A gente vai falar um pouquinho da introdução do movimento ao movimento retilíneo uniforme variado, né? Que a gente vai chamar de MRUV. Mas antes disso, vamos pensar no seguinte: vamos pensar no movimento de um objeto que cai, né, galera? Então eu representei aqui do lado esse objeto que cai de um muro, né? De uma certa altura. O que acontece? A gente repara o seguinte, e lembra, esse aqui vai ser também um diagrama de movimento, como a gente viu nas aulas passadas, né? E, por exemplo, como aqui é um diagrama de movimento, aqui a gente pode colocar aqui como instante 0, instante 1, instante 2, instante 3 e instante 4, né? Vocês percebam o seguinte, é a mesma pedra, né? Mas eu coloquei todas as pedras em cada instante diferente numa única imagem, né? Isso que se caracteriza um diagrama de movimento. Repara que quando eu lanço uma pedra, a minha velocidade. Lanço não, só solto essa pedra, né? Uma pedra que cai. A velocidade inicial dessa pedra, o V0, é zero, certo? Só que, à medida que ela vai caindo, essa velocidade ela vai aumentando, né? Ela vai ficando cada vez maior. Repara que o seguinte, que de cá, do 0 para o 1, eu tive esse aumento de deslocamento, né? Do 1 para o 2 eu tive esse aumento aqui de deslocamento. Do 2 para o 3 eu tive esse deslocamento aqui. Novamente o aumento do deslocamento. E do 3 para o 4 a gente teve esse aumento aqui do deslocamento novamente. Repara o seguinte, que pela definição que a gente viu na aula passada, a velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? E se a gente analisar cada um dos intervalos, todos eles têm o mesmo instante de tempo, né? Do 0 para o 1 tem o mesmo instante de tempo, do 1 para o 2 o mesmo instante, do 2 para o 3 e do 3 para o 4, todos eles vão ter o mesmo instante de tempo. Só que o nosso deslocamento, nessa grandeza aqui, que fica no numerador, ele está aumentando à medida que eu mudo o intervalo. Significa que a minha velocidade média ela está aumentando entre os instantes, né? Na verdade, o que está aumentando mesmo é justamente a velocidade. A velocidade do objeto está aumentando cada vez que o tempo passa. Isso caracteriza um objeto que cai, né? Esse objeto vai estar acelerado, um objeto que cai. E por estar acelerado, essa nossa velocidade média, na verdade a velocidade normal do objeto instantânea, ela vai aumentar à medida que o tempo passa, cada vez que ele fica mais próximo do chão, né? Até encostar no chão, bater, parar e é isso. Então vai ser importante a gente definir uma nova grandeza, uma grandeza física, que eu quero que vocês, antes de lembrar da definição matemática dela, lembre-se da definição conceitual dela, né? Que essa grandeza vai ser a nossa aceleração. Eu escrevi aqui, quando essa velocidade varia em módulo, sentido ou direção, o objeto está acelerado. É muito importante a gente pensar na aceleração como uma grandeza responsável por mudar a velocidade. Da mesma forma que a gente pensa que a velocidade é uma grandeza responsável por mudar a posição, a aceleração vai ser uma grandeza responsável por mudar a velocidade. E essa definição que eu quero que você pegue, tá? Antes de a gente vir para a definição matemática. E da mesma forma que velocidade média era uma variação de deslocamento, na verdade um deslocamento, né? Uma variação de posição dividido por intervalo de tempo, a nossa aceleração média vai ser a variação da velocidade dividido por um intervalo de tempo, certo? Essa é a definição de aceleração média, tá? E ela vai ser importante para a gente entender um pouquinho como é que funciona o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que a gente vai ver mais para frente. Mas por enquanto é só uma introdução, é só uma noção intuitiva do que está por vir.
Vamos pensar um pouquinho sobre a queda livre, né? O que é queda livre? É um objeto que cai única e exclusivamente sob a ação da gravidade. E você deve lembrar das aulas de física de vocês que a aceleração da gravidade é essa aqui, né? Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa, matematicamente, né, esse valor de 10 metros por segundo e ao quadrado? Significa o seguinte, que o objeto ele vai ganhar 10 metros por segundo, ou seja, vai ganhar 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo, né? Essa é a ideia dessa notação da aceleração de metros por segundo ao quadrado. Significa que o objeto vai ganhar 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo, certo? Então repara que, vamos aqui um exemplo, né? No instante zero, a velocidade inicial é zero, né? Do 1 ao 2, a gente já está no instante 1. Vamos pensar que instante 1 é 1 segundo mesmo, tá? A velocidade, eu chamo aqui de V1, né? Vai ser 10 metros por segundo. Do instante 2 ao instante 3, a velocidade, chamada de V2, é 20 metros por segundo. Por quê? Porque ganhou 10 metros a cada segundo. Do 0 ao 1, ele ganhou 10 metros por segundo. Só que do 1 ao 2, ele ganhou 10 metros por segundo de novo. Só que como ele já tinha 10, ele vai ficar com 20. E assim a gente pode fazer, seguindo essa lógica, todos os outros pontos. Aqui do 3 ao 4, a velocidade 3 vai ser 30 metros por segundo. E aqui do 4 por 5, a velocidade vai ser de 40 metros por segundo. E aí você pode se perguntar, e se eu descesse lá suficientemente e eu me perguntasse um tempo t genérico, né? Ou seja, qual que vai ser a velocidade do objeto à medida que eu passe um tempo t genérico? Um qualquer, sei lá, 6, 7, 8. Então repara que a nossa velocidade ela começa com o valor inicial que é zero, né? Certo? E ganha acréscimos de 10 metros por segundo a cada segundo, né? Então, quando t é igual a zero, a velocidade é igual a zero, né? Foi isso que a gente fez para calcular. Quando t é igual a 1, é 10 metros por segundo. Quando t é igual a 2, 20 metros por segundo. Então, repara que a nossa velocidade está aumentando a cada segundo, a cada instante t de tempo. Então, a nossa velocidade vai seguir essa expressãozinha aqui. Eu coloquei esse zero aqui, mas a gente pode simplesmente escrever isso, né? Por que eu coloquei esse zero aqui? Porque no final das contas, a nossa velocidade, em qualquer problema onde a aceleração for um valor constante, né, igual a aceleração da gravidade, porque lembra, pessoal, não importa a altura que eu estou aqui, pensando numa altura cotidiana, né, 1 metro, 3 metros, 10 metros, 20 metros, né, não importa qual altura que eu estou em relação ao chão, a minha aceleração sempre vai ser 10 metros por segundo ao quadrado se eu estiver ali próximo da altura do mar, né? Então, de maneira geral, em quedas livres, né, a gente vai ter essa expressão. O valor da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo, vezes o tempo. Só que quando a gente for para outros problemas, onde a gente tem uma velocidade inicial, ou seja, um lançamento, algo assim do tipo, não necessariamente uma queda livre, esse zero que eu coloquei aqui, na verdade, ele pode ser substituído por qualquer velocidade inicial, né? Então, a qualquer expressão, qualquer movimento onde a aceleração é constante, a velocidade vai ser dada por essa fórmula aqui, por essa cara aqui, né? Quando a gente estiver justamente no movimento retilíneo uniformemente variado. Por enquanto, eu ainda não entrei no detalhe do nome, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho na próxima aula. Por enquanto, a gente vai entrar aqui um pouco na ideia intuitiva do cálculo, de onde ele vem, né? De onde que ele vem, né? Vai ser mais importante a gente vir passo a passo do que eu já colocar aqui para vocês e vocês já só aceitarem, né?
Beleza? Então vamos seguir. Pronto, aqui no lado de cá, a gente conseguiu achar qual expressão que calcula a velocidade em função do tempo, né? Ou seja, colocar a variável velocidade em função da variável tempo, né? Criar uma dependência entre elas, né? E a expressão é justamente esse aqui, velocidade é igual a 10 vezes o tempo, tá? E a gente pode se perguntar também qual que vai ser a equação horária da queda. Aqui eu tô doido. A equação horária da queda livre. Né? Ou seja, qual que vai ser a dependência entre a altura de queda, que eu chamei aqui de y, e do tempo, né? Uma coisa importante, antes de a gente começar a falar sobre isso, é toda vez que a gente resolver um problema, principalmente inicialmente de física, e sempre que puder colocar, vocês coloquem, pensar no seguinte: toda vez que você tiver problemas de posição, de algo que se movimenta, sempre coloquem, né, de uma maneira arbitrária, um eixo orientado, né? A não ser que a questão ou exercício coloque para você já um eixo pré-definido. Mas sempre coloquem, eu aqui de maneira conveniente, coloquei um eixo onde a origem está justamente no tempo igual a zero, e o final dele vai indo lá para baixo, né? Infinitamente lá para baixo. Eu coloquei com essa orientação. Mas uma coisa importante se falar antes de começar, antes de a gente pensar qual que é essa função y que depende do tempo. Primeiro de tudo, é pensar, o objeto inicia nesse ponto zero aqui, que é o instante zero. Ele vai cair, certo? Se ele cai, a velocidade desse objeto tem que ser necessariamente, né, nesse percurso de 0 a 5, uma velocidade que aponta para baixo, né? E por outro lado, a gente vai ter também uma aceleração da gravidade que também aponta para baixo, né? Eu vou chamar essa aceleração de gravidade aqui de g, de maneira conveniente, e esse g é justamente esses 10 metros por segundo ao quadrado aqui, tá? Lembrando que aceleração e velocidade são grandezas ditas vetoriais, né? Você pode representá-las por um vetor. Beleza. Feito essa representação por um vetor, tem que fazer a seguinte pergunta em relação ao eixo que você colocou de maneira conveniente. O vetor velocidade e o vetor aceleração da gravidade, eles apontam o mesmo sentido do eixo? Se a resposta for sim, significa que tanto a velocidade quanto a aceleração da gravidade, quando a gente escrever elas de forma escalar, ou seja, por um número, a gente vai ter que o valor delas tem que ser necessariamente positivo, né? Tanto a aceleração da gravidade quanto a velocidade do objeto, nesse exemplo aqui, eles têm que ser ambas positivas. Por quê? Porque apontam na mesma direção para onde o eixo cresce, para a direção onde tem valores cada vez mais positivos. Isso é uma coisa importante. E repara outra coisa importante. Tanto a velocidade quanto a aceleração da gravidade, ou gravitacional, possuem valores positivos, ou seja, apontam no mesmo sentido. E por que isso é importante? Porque garante o seguinte, que no início do movimento, o objeto vai ficar cada vez mais rápido, porque a velocidade está aumentando, justamente porque a velocidade e a aceleração da gravidade estão apontadas para o mesmo sentido. Então, quando a gente tiver situações onde a velocidade e a aceleração apontarem para o mesmo sentido, a gente vai ter um movimento dito movimento acelerado, tá? E repara que se eu tivesse apontado esse eixo y para cima, não mudaria. Porque se eu apontasse o eixo y para cima, eu teria uma velocidade que era negativa, porque aponta no sentido contrário do eixo, uma aceleração também negativa, porque aponta no sentido contrário do eixo, mas a velocidade e a aceleração vão continuar tendo o mesmo sinal, o mesmo valor. O mesmo valor não, o mesmo sinal, o mesmo sentido. Portanto,
Independente da minha orientação aqui do eixo, eu vou ter um movimento acelerado, tá? Porque a velocidade e a aceleração da gravitacional estão no mesmo sentido, tá? Exatamente no mesmo sentido e tem o mesmo valor. O mesmo sinal. Estou confundindo valor e sinal. O mesmo sinal, tá? Seguindo. Também vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre o sentido, né, da velocidade em relação aos eixos. Como eu acabei de falar, a gente vai ter dois tipos de movimentos que têm relação com esse sinal da velocidade. Por quê? Porque existem dois tipos de movimento, o movimento que é progressivo e o movimento que é retrógrado. O que acontece no movimento progressivo? O movimento progressivo é quando justamente a velocidade do objeto está na direção do eixo, né? Na direção onde que o eixo tem valores cada vez mais positivos, ou seja, para onde o valor do eixo cresce, né? Então, quando você tem uma velocidade no mesmo sentido do eixo, a gente vai ter um movimento que é progressivo. Se a gente tiver um movimento onde a velocidade aponta no sentido contrário do eixo, a gente vai ter um movimento que é retrógrado, né? E o movimento progressivo vai ser caracterizado por ter a velocidade maior do que zero, de acordo com como você orientou o seu eixo, né? E vai ter a velocidade negativa se o movimento for retrógrado, tá? Então, movimento velocidade positiva, movimento de velocidade escalar positiva, progressivo. Se o movimento for retrógrado, vai ter velocidade negativa. Mas é mais importante aqui para a gente não tanto decorar esses nomes, mas decorar que, ou lembrar que, ou aprender que, se a velocidade está no mesmo sentido do eixo, velocidade vai ser positiva. Então, aquela velocidade que você vai colocar na expressão tem que ter um valor positivo. Se a velocidade aponta no sentido contrário do eixo, repara, aqui na parte de baixo, a velocidade aponta para a esquerda e eixo para a direita, sentidos opostos. Então o sinal vai ser negativo, tá? Então na hora de você colocar na expressão, você vai colocar uma expressão a velocidade com valor negativo. Voltando para cá, para a equação da área da queda livre, tem um carinha chamado Galileu, eu não vou entrar um pouquinho nos detalhes para não me alongar muito na videoaula, que ele descobriu o seguinte, que essa relação entre a distância, né, que o objeto cai e o tempo vai ser dado justamente por essa expressão. Vai ser meio, né, da aceleração da gravidade, que é aqueles 10 metros por segundo, vezes o tempo ao quadrado, certo? Essa vai ser a expressão. E repare que se eu fosse substituir aqui o valor da gravidade nessa expressão, eu teria que colocar ela com um valor negativo. Não, negativo não, positivo. Por quê? Porque a gravidade aponta no mesmo sentido do eixo que eu orientei aqui, que é o eixo Y. Então, se eu fosse procurar qual que é o valor da posição em relação ao tempo, sem colocar a gravidade escrita com uma letra aqui, seria justamente essa expressão aqui, ou simplificando, né? Meio de 10 é 5. A gente teria essa expressão aqui, tá? Um pequeno detalhe, nem sempre a aproximação da aceleração da gravidade vai ser esses 10 metros por segundo ao quadrado. Em alguns exercícios ou em provas, é possível que vocês encontrem o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é um valor mais próximo, tá? 10 metros por segundo ao quadrado é um valor aproximado bem legal, assim. A pessoa está sendo muito camarada quando coloca uma questão com essa. Mas, de maneira geral, o valor mais próximo mesmo é o 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Não é o 10. Então, aqui, de vez ser 5, seria 4,9, né? 4,9 vezes t ao quadrado, se fosse substituir. Beleza? Aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho no diagrama do lançamento vertical de uma pedra, né? Você pegou uma pedra e vai lançá-la para o alto. Vou aqui nomear o meu eixo Y,
como eixo da posição. Repara que nesse caso aqui agora, eu estou colocando uma orientação de eixo que aponta para cima, né? Então repara que até a pedra chegar aqui em cima vai ser a nossa análise. Do 0 ao 5, a gente vai ter sempre uma velocidade que aponta para cima, né? Do instante 0 até o instante 5, a gente vai ter uma velocidade que aponta para cima. Ela vai começar aqui no maior valor possível no 0, vai diminuir, até chegar no valor 0 aqui em cima e voltar a cair. Mas a nossa análise vai ser até chegar ao ponto mais alto. E de novo, a aceleração da gravidade ela vai apontar para baixo, né? Lembra, a aceleração da gravidade ela sempre vai apontar verticalmente para baixo do solo, né? Em direção ao solo. Então repara que nesse caso aqui, o que a gente tem? Uma velocidade que é para cima, no mesmo sentido do eixo, né? Do eixo Y. Então essa velocidade vai ter valor positivo. Então o movimento é progressivo, né? Porque a velocidade é positiva. Mas a aceleração da gravidade, por outro lado, ela vai ter um valor negativo. Por que negativo, Vitor? Porque ela aponta no sentido contrário do eixo. Enquanto ela está apontando aqui para baixo, o eixo aponta para cima, sentidos opostos. Então repara o seguinte, que quando a gente tiver um movimento onde a velocidade aponta para uma direção, para um sentido e a aceleração aponta para o outro, a gente vai ter um movimento chamado de movimento retardado. Por que retardado? Porque a aceleração está retardando o movimento, ou seja, diminuindo a velocidade. Repara que quando você lança uma pedra para cima, a partir do momento que a pedra sai da tua mão, ela está com o maior módulo da velocidade possível, certo? Até ela voltar para sua mão. Quando ela vai subindo, o movimento dela é retardado, ou seja, ela vai perdendo velocidade em módulo, né? O valor da velocidade ele vai diminuindo até chegar no ponto mais alto e a velocidade ser zero, né? Isso é importante a gente lembrar que quando chega no ponto mais alto ou no ponto de retorno, a velocidade aqui é zero. Então ela começa aqui no valor diferente de zero, vai diminuindo até chegar a zero. Então é por isso que o movimento é retardado. No outro caso que a gente tinha antes, a gente tinha um movimento onde a aceleração e a velocidade apontavam no mesmo sentido. Então, nesse caso, quando as duas estão no mesmo sentido, significa que a velocidade vai crescer em módulo, vai ter valores cada vez maiores, né? Do outro caso, a gente vai ter uma velocidade que diminui, que é o caso com o movimento é retardado, e a gente tem justamente uma velocidade que diminui em módulo, né? Quando eu falo diminuir em módulo, ou aumentar em módulo, significa que eu não estou me importando com o sinal, porque claramente menos 30 é menor do que mais 10, mas em módulo, menos 30 é maior que 10, porque o módulo de menos 30 é 30. Então, às vezes, a gente não está preocupado com esse sinal, porque lembra, o sinal na velocidade só indica para a gente para onde a velocidade aponta. Se o sinal for positivo, aponta no mesmo sentido do eixo. Se o sinal for negativo, aponta no sentido contrário, tá? Então, a gente pensa sempre em módulo para pensar na velocidade. A gente não está preocupado muito se é negativo ou positivo para pensar em valor. A gente está preocupado se é negativo ou positivo para entender o sentido, né? Porque a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais, tá? Então, falar que, por exemplo, um carro está com 30 metros por segundo para a esquerda significa que ele está em módulo com velocidade maior do que um carro que está 10 metros por segundo para a direita. Essas percepções a gente precisa pegar, tá? Porque são quantidades que a gente vai preocupar apenas com o valor em módulo, na maioria dos casos. E o sinal vai ditar para a gente apenas o sentido. Tá, pessoal? Essa aqui foi a aula de hoje. Consegui consertar o computador que deu pau, mas consegui entregar essa aula até terça-feira. A gente se vê no sábado. Grande abraço. Até mais.